Seção 1. Salvação através da cruz. Ponto 6. Só que sair. As passagens dos evangelhos nas quais Jesus fala de sua morte, como se ela fosse necessária. Existem várias passagens na Bíblia, nas quais Jesus fala de seu sofrimento na cruz, como se este fosse necessário para a salvação. Por exemplo, quando Pedro ouviu a predição de Jesus com relação à sua crucificação iminente. Por exemplo, quando Pedro ouviu a predição de Jesus com relação à sua crucificação iminente e tentou dissuadi-lo, Jesus repreendeu, dizendo: "Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo." Mateus 16, 23. Então, por que motivo Jesus censurou Pedro de forma tão rude? Na verdade, quando Jesus proferiu essas palavras, a descrença do povo escolhido já tinha frustrado seus esforços para completar a providência da salvação física e espiritual. Nessa altura, Jesus já tinha aceitado o caminho da cruz. Lucas 9:31. Como uma condição de indenização para abrir pelo menos o caminho da salvação para a salvação espiritual da humanidade. A dissuasão de Pedro poderia ter impedido Jesus de preparar o caminho para a salvação espiritual através da cruz. Por isso, Jesus o repreendeu. Um segundo exemplo são as últimas palavras de Jesus na cruz. Tudo está consumado. João 19:30. Jesus não disse essas palavras com o intuito de dizer que a providência da salvação tinha sido consumada por completo através da crucificação. Depois de perceber que a descrença do povo era inalterável, ele escolheu o caminho da cruz para estabelecer o fundamento para a salvação espiritual, deixando a obra da salvação física para ser cumprida no tempo do segundo advento. Por isso, com a expressão "tudo está consumado", Jesus quis dizer que tinha terminado de estabelecer o fundamento para a salvação espiritual. A essa altura, ele tinha se colocado na posição alternativa de objeto condicional para a providência da salvação. Para que possamos usufruir de uma verdadeira fé, é necessário criar antes uma comunhão direta com Deus através das experiências espirituais de oração e em seguida compreender a verdade através de uma leitura correta das Escrituras. Também foi por esta razão que Jesus disse para adorarmos a Deus em espírito e verdade. Vou ler novamente este parágrafo. Para que possamos usufruir de uma verdadeira fé, é necessário criar
antes uma comunhão direta com Deus através das experiências espirituais de oração e, em seguida, compreender a verdade através de uma leitura correta das Escrituras. Também foi por esta razão que Jesus disse para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. João 4:24. Desde o tempo de Jesus, os cristãos têm acreditado que ele veio a este mundo para morrer na cruz. Eles desconhecem o propósito fundamental pelo qual Jesus veio como o Messias e não têm compreendido a salvação espiritual que ele nos trouxe, julgando ser esta tudo o que a sua missão implicava. Jesus queria ter vivido e realizado o seu destino. No entanto, devido à descrença do povo, morrera com um coração repleto de desilusão. Por isso, é necessário que surja na terra noivas fiéis, crentes de profundo coração, que possam aliviar o amargo e doloroso coração de Jesus e exaltar seus desejos antes de sua volta como o noivo. Ainda assim, Jesus lamentou: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Prevendo que, quando voltar, o povo estará provavelmente mergulhado nas trevas. A partir desse nosso estudo bíblico, podemos perceber com clareza que Jesus não veio para morrer na cruz. Poderemos ter certeza disso se conseguirmos nos comunicar e perguntar diretamente a Jesus em espírito. Se a percepção espiritual não estiver ao nosso alcance, então deveremos procurar os testemunhos daqueles que possuem esse dom, a fim de compreendermos corretamente o seu coração e aprofundarmos mais a nossa fé. Só então seremos dignos de nos tornarmos as noivas de Jesus, capazes de recebê-lo nos últimos dias. Palavra dos Pais Celestiais e dos verdadeiros Pais. Adiós.